Hoje, uma semana, eu sou despedida do Corinthians. Como que tá a vida? Já caiu a ficha? Não tá indo em clube? Como que tá a coisa? Bom, a vida ainda estou assimilando tudo, né? Acho que uma semana, muito cedo ainda para você realmente esquecer da sua rotina e acordar e saber que não vai ver os seus companheiros. Mas isso tudo é, como eu falei, né? São ciclos da vida que eles chegam, uns se encerram para outros se iniciarem. Mas acredito que com o passar do tempo aí, dos meses, eu vou me acostumando, até também encontrar um novo local, um novo desafio para minha carreira, para minha vida. Eu acho que isso tudo, com o passar do tempo, eu vou digerindo melhor. Você falou de novo desafio. Tem alguma conversa já? Tem alguma coisa rolando? Ou você esperou realmente sair do Corinthians, ter esse tempo livre com a família, poder conversar? Como que foi essa decisão? Não tem nada, não tem nenhuma proposta oficial. Óbvio que tem algumas consultas, né? Tive algumas consultas de time brasileiro, consultas de time fora do país também, mas eu optei por primeiro resolver uma situação no Corinthians, porque eu acho que nada mais justo e, e respeitar a história que eu tenho no Corinthians e o carinho o torcedor o carinho que o torcedor tem, o respeito que ele tem por mim. Nada mais justo do que você primeiro resolver a situação dentro da sua casa para depois você resolver fora, né? Então, preferi fazer dessa forma. E aí agora, a partir da semana que vem, sentar com o meu representante, analisar se tiver algo oficial para ver realmente qual é o melhor caminho que eu posso tomar. Quando foi o momento que virou a chave ali? Claro, contato até o meio do ano, mas quando que você aceitou, não vou renovar, acho que é melhor sair, respeitar a minha história aqui e tal. Quando que você decidiu, falou, não vou renovar, acho que é o melhor momento buscar novos desafios na carreira? Não, a minha decisão, eu tive algumas conversas, né, com o Fabinho Soldado, uma conversa com o presidente, e acho que foi depois do jogo. Acredito que foi um jogo em casa, mas não foi, né, esse último, mas foi um jogo em casa. E depois desse jogo eu, né, cheguei no Fabinho Soldado, falei, cara, realmente eu acho que pensando, e já estava pensando, não é que eu naquele momento, naquele jogo, eu falei, não quero, é o fim do meu ciclo, não. Já vinha pensando há quase um mês. E aí, quando estava convicto 100%, eu falei para eles que realmente era um ciclo que estava se encerrando, e eles conversaram comigo se realmente era isso que eu queria, né? E eu, cara, sempre verdadeiro, sempre leal, toda história que eu construí dentro do clube, a oportunidade que o clube me deu de construir uma história, ela foi respeitada por minha parte. Então cheguei no momento e falei, cara, é um final de um ciclo e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente também não pode criar esse fantasma em cima de ciclos que se encerram. É do ser humano, é da vida, é na sua vida, é na minha. Então eu enxerguei que ali realmente era o final de um ciclo e que era a melhor decisão para todo mundo, sabe? Respeitei, até mesmo ainda coloquei para eles, falei, cara, hoje vocês têm atletas na função que está melhor fisicamente que eu ainda estou em um processo de, né, voltando de lesão, e não via problema nenhum e não vejo em falar nisso, cara, você tem que, eu acho que primeiro de tudo você tem que ser verdadeiro com você, não adianta você querer se enganar, e foi o que eu fiz. E obviamente eles, né, também pesou muito a parte da liderança, que eles estavam perdendo uma referência, uma liderança dentro do clube, mas que eu joguei aberto, né, sincero, que, cara, ciclos, eu acho que eles tinham que respeitar, né, minha decisão, e respeitaram e fizeram a festa que fizeram, porque eu acho que tudo foi muito claro. E como você viveu aquela festa, arena, 40 mil pessoas ali, gritando seu nome, se emocionando, muita gente chorando ali. Você imaginava que ia ser nesse nível? Como que você pensou a despedida? Foi do jeito que você queria? A despedida acho que foi além do que eu imaginaria, né, eu nunca pensei, nunca imaginei que eu teria uma despedida num clube que eu amo, que minha família é apaixonada, e ver a arena do jeito que estava no momento de uma despedida, todos me aplaudindo, gritando o meu nome, né, a minha família, meus filhos, minha esposa. Realmente eu acho que, cara, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu teria uma despedida tão marcante assim na minha carreira. E falando de despedida também, pouco antes de você, quem saiu foi o Cássio. E saiu de uma forma diferente. Claro que cada um tem um jeito, né, de lidar com a situação. O Cássio é um cara mais reservado. A saída do Cássio teve alguma coisa a ver com a sua saída também?
Não, eu também sou super tranquilo em falar sobre isso, e muitas pessoas me perguntam e vão perguntar. Eu acho que assim, eu acho que cada um tem a sua situação para ser resolvida, né? E como homens, cada um tem que ver o que é melhor para você, para sua família, para o clube. Acho que nunca esquecer também da instituição. Então eu não tomei minha decisão porque o Cássio saiu, porque o Renato Augusto não ficou, porque o Gil não ficou. Eu tomei a minha decisão porque a minha decisão, a minha situação, ela é única, né? E aí sou eu que tenho que tomar, não é ninguém. E eu não tomo, eu sou muito convicto nas coisas que eu faço, decisão que eu tomo. E aí tem esses questionamentos, né, da forma que o Cássio saiu. Cara, ele entendeu que a melhor forma dele sair era daquela forma. E tá tudo bem, né? E eu preferi sair da forma que eu achei que eu deveria sair do Corinthians, né? Que foi tudo, né, da forma que foi, na arena, enfim. Mas eu acho que cada um, acho que é bem relativo, cada um tem que ver como está a sua situação e aí, dentro disso, tomar a sua decisão. E falando de liderança, né, que falou um pouco atrás, quais jogadores que você encontra esse perfil, que você acredita que vai conseguir segurar essa bucha, né? Jogar no Corinthians é uma bucha, uma bucha gostosa, mas é uma bucha. Não, não é, cara. Que assim, quando eu falo de cultura corintiana, e isso foi muito bem visto, né, por todos, e não é nada contra outras instituições, muito pelo contrário, eu tenho respeito por qualquer instituição e por qualquer ser humano. Acho que tem que ser coerente. Quando eu falo de cultura corintiana, é exatamente isso. É um atleta, é um profissional saber o que ele vai enfrentar, né? Nos momentos bons é maravilhoso, e quando chega um momento de turbulência, aí você vai entender o que é a cultura corintiana. Né? E quando eu falo isso, é você, né, ter um menino de 18, 19 anos que ele, em alguma, ou amanhã ele vai ter que estar pronto para assumir uma responsabilidade. Quando você perde referências, como, né, perdeu de liderança eu, Cássio, Renato, Fábio, Gil, você tem que procurar logo uma liderança. E hoje, no elenco que tem, eu já falei que tem ali o Ranielli, o Fagner, né? Você tem um Garro, o Romero, que já conhece o clube muito bem. Então, assim, e uma liderança técnica também, ela é válida. Né? Você pega uma liderança técnica, mesmo que são jovens meninos, o Wesley, o Bidon, que para mim, eu já falei em outras entrevistas que o Bidon, para mim, ele é um craque, pela forma técnica que ele joga, né? Um menino que pensa muito além de outros meninos que eu já tive o privilégio de jogar. Então essa liderança técnica, ela também é válida mesmo sendo um jovem. Perfeito. Falando do Bidon, você falou que ele é um craque e tal. Que jogador que ele mais se assemelha aí, que você jogou na carreira, né? Você tem uma carreira com muitos craques na volância e o Bidon pode ser um próximo aí que você pode falar no futuro, ó, joguei com ele quando ele era uma criança ainda. Cara, ele eu não vejo, na verdade, ele é um menino diferente de tudo que eu já vi, assim, sabe? Já joguei, tive o privilégio, né? Graças a Deus joguei com muitos craques, mas eu vejo o Bidon totalmente diferente de todos eles. Óbvio que com a sua particularidade, né? O Bidon, às vezes você pode assimilar um atleta com outro, mas o Bidon é um menino que eu vejo totalmente fora, assim, da curva, da maturidade que ele tem, mesmo com a pouca idade. Né? A forma que ele raciocina, a forma que ele lê o jogo, a forma que ele se posiciona, a forma dele de observar uma partida antes de uma tomada de decisão. Então eu vejo ele como um menino assim, bem diferente de todos esses craques que eu já tive o privilégio de atuar junto. Ô Paulinho, você também falou de quando chega um momento ruim, você vê o que é jogar no Corinthians, que é significado. Você entendeu que teve uma mudança no perfil do torcedor de quando você saiu em 2013 para o Corinthians de agora, de 2022, 2023, essa cobrança excessiva aos medalhões, que, querendo ou não, se tornavam um escudo ali, né? Tanto para a diretoria, tanto para o clube em si, quanto para os outros jogadores. Você sentiu que teve uma mudança no perfil da torcida, ou é só uma questão natural mesmo do resultado não chegar? Cara, é difícil, porque eu saio em 2013 e volto depois de muitos anos, né? Então é difícil para você acompanhar também quando você tá fora como é que era. Você vê notícias, tudo, mas é difícil você saber como era 100% nesse período que você tá fora. E aí quando eu volto, cara, existem as cobranças, exigências que eu já tinha passado no Corinthians. Então, assim, é a cobrança, é a pressão todos os dias, você tem que entender o que é Corinthians. Então tudo isso eu já tinha passado.
né? E aí, junto a isso, não tem o resultado. E sempre foi assim, né? Não é que, bom, eu não vejo dessa forma, que cobra mais ou cobra menos. Cara, a cobrança do torcedor ela sempre foi assim. E, e eu entendo hoje, né? Muitas pessoas podem falar, pô, mas hoje de fora, mas não, não, não. Quando eu estava lá dentro era a mesma coisa. Eu analisava que a pressão do torcedor corintiano, a cobrança, para mim foi sempre igual, né? Obviamente, se você perde um jogo, 2 jogos, a cobrança é de uma forma, quando você perde cinco, ela é de outra, né? Então, isso é normal. Então, teve resultados ruins, né? Jogos negativos, onde nós tínhamos que estar preparados para essas cobranças. Mas eu não vejo essa diferença de quando eu saí e quando eu volto para o Corinthians. Não. Perfeito. E Paulinho, para acabar assim, essa parte de Corinthians, é uma saudade que você vai sentir de jogar no Corinthians, estar no Corinthians, no dia a dia do Corinthians. Como que você vai lidar daqui para frente aí? É difícil, né? Foram muitos anos, né, de estar dentro dessa casa maravilhosa que é o Corinthians. Foram quase, sei lá, 6 anos e meio, 7 anos, não sei. É que eu chego no meio de 10, aí saio 13, volto, enfim, vou estar 6 anos aí. É diferente porque você fica hoje aqui do lado de fora e aí você observa muito mais as coisas que você fez lá atrás, né? Você tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de entendimento de tudo que você vivenciou dentro do clube. E é o que eu falo, né, cara? O Corinthians é a minha casa, né? E sou muito tranquilo em falar isso. Tem um outro ponto positivo que é eu não ter problema algum com ninguém, com torcida rival, com instituição rival. Não tenho nada com ninguém, graças a Deus. Mas o coração sempre vai ser corintiano, sempre vou torcer pelo Corinthians. Isso aí é uma verdade. E agora é acostumar a digerir isso aí o mais rápido possível para que logo, aos pouquinhos, essas coisas que aconteceram em uma semana, né, que é pouco tempo ainda, ela vai se passando. Ô Paulinho, você falou de chegar no meio de 2010, que foi aquela estreia contra o Flamengo, Corinthians perdendo, precisando de um gol, e do nada o Mano Menezes coloca um Paulinho para jogar. E jogou de lateral direito aquele jogo ali, jogo complicado, jogo de eliminação. Você já sentiu a pressão ali naquele momento? E como que foi depois? Aí, em 2 anos você ganhou a Libertadores, que foi justamente o jogo que muitos não entenderam ali, aquela sua entrada. Ali é o que eu falo, né? Às vezes, quando acabou o jogo ali, tem uma eliminação, e aí você fica pensando, pô, vou ficar marcado por uma eliminação, onde tem uma estreia, onde, né, você via todo mundo falando, pô, precisava fazer um gol, o professor Mano coloca um volante para atuar na lateral, então você já vê que você vai ficar, né? Você pensa, você vai ficar marcado. E muitas pessoas falam, mas graças a Deus isso não foi a minha marca dentro do Corinthians, o meu legado, né? Obviamente que deu frio na barriga, deu, né, tudo isso de uma estreia, porém depois eu tenho a oportunidade de fazer parte de um elenco ali de muita qualidade, de muita competência para poder ganhar a Libertadores. Perfeito. E Paulinho, saindo do Corinthians, chegou no Tottenham, jogou na Europa. Confesso, não foi a primeira experiência, né? Mas a primeira experiência depois de se tornar o Paulinho do Corinthians ali no Tottenham, como foi ali? O Tottenham também mudou ali, né? Vendeu o Bale, outros jogadores. Como que foi aquela primeira experiência? Foi uma reformulação também do Tottenham, né? Mas ali também foi pedido do treinador, que foi o Vilas Boas, o diretor executivo que já estavam me acompanhando há muito tempo no Corinthians, né? O Vilas Boas veio para o Brasil para ver alguns jogos. E eu também senti naquele momento que realmente era um momento de uma mudança. Até pelo momento que nós estávamos vivendo no Corinthians, né? De ter ganho títulos importantes, né? De estar jogando num elenco que era... Cara, eu também tinha esse discernimento. Pô, vou sair e aí sai outro. Não, e eu saí e continuou a equipe, né? Continuou ali ganhando. Acho que, se eu não me engano, saiu o Castan saiu depois da Libertadores, saiu antes, né? O Paulo André foi titular em 3, aí saiu o Chicão. Isso. Mas assim, ainda continua uma base muito forte, né? E eu também entendi naquele momento que era uma oportunidade para mim, né? Eu tive nos anos anteriores, 2011, 2012, propostas onde eu não saí. E ali, 2013, depois de uma Copa das Confederações também, que a gente consegue ganhar o título aqui no Brasil. Então tudo isso fez com que fosse uma saída tranquila também, assim como foi essa agora. Em 2013 eu também enxerguei que, cara, foi bom para todo mundo. Tudo que, né, o clube me proporcionou, eu tentei de alguma forma retribuir.
né, jogando, respeitando, né, dando a minha vida pelo clube para ganhar títulos. Então também enxerguei como um desafio bom. Você poderia ter saído antes, né? Saído no final de 2011, com aquela proposta da Inter de Milão. O que o Tite falou naquela ocasião? Eu poderia ter saído 11, 12, né? Os 2 anos aí teve uma oferta duas ofertas da Inter de Milão. Em 2011 também, junto com a Inter de Milão, teve uma proposta da Rússia, onde essa realmente era muito bom, né? Não era valores que para o clube ele não era tão significativo como foi para o Tottenham, e para mim também não foi o dinheiro, porque se fosse o dinheiro realmente todo mundo teria que ter ido, né? Mas eu queria ficar porque eu tinha né? Voltei para o Brasil em 2008, onde eu já estava no futebol polonês, futebol lituano, e aí você vai novamente para lá em 2011, mas você tem que pensar bem, né? Porque aí você volta, talvez some do cenário, faz a sua, né, a parte financeira, mas fica longe do cenário. Naquele momento não era o que eu queria. Eu queria ficar no Corinthians, jogar no Corinthians e ganhar títulos. E aí tem essas propostas todas, onde em 2000 teve a de 11 e a de 12. Após Libertadores ali? Acho que foi um pouquinho antes de chegar naquela fase de mata-mata Libertadores. Tem a oferta, depois da Libertadores, não sei. Tem uma conversa com o Tite e mostro para ele a verdade. Falo, professor, eu recebi uma proposta da Inter de Milão e queria uma luz, né, do senhor. Aí ele falou, Tite como treinador ou como pai? Eu falei, as duas. Aí ele falou, como treinador quero que você fique, como pai segue o seu coração. Eu falei, que ajuda, hein? E aí, né, ele falou assim, resolve você, porque eu não posso interferir, eu só tô respondendo o que você tá me perguntando. Aí eu vou pro vestiário, chego no vestiário, ligo pro meu empresário, falo assim, não vou. E aí o Tite antes tinha falado, se você for ficar no Corinthians, você faz assim para mim quando entrar no campo, e se você fizer assim é porque eu sei que você vai embora. E aí eu entro dentro do campo, aí eu faço assim, né, metade do caminho, aí ele olha assim, eu falo, é assim, aí ele... Porra, enfim, mas foi uma brincadeira ali, mas que o Tite assim, me ajudou muito, porque ele me mostrou, eu falei só dessa parte, né, de seguir o coração, de treinador, mas ele me deu os conselhos e mostrou o cenário que eu poderia enfrentar ou não. Isso dependia do rendimento não só meu, como de todos os atletas e dele também como treinador. E aí deu certo, né? O Tite mudou sua vida, podemos falar assim? Mudou porque em dois momentos na minha tomada de decisão ele me mostrou todos os caminhos, e aí dentro desses cenários que ele me mostrou, eu preferi ficar. Perfeito. Paulinho, falando agora de seleção um pouco, jogou 2 Copas do Mundo, campeão da Copa das Confederações de 2013. Como que foi isso para você? 2 Copas do Mundo, claro, teve o 7-1 ali, que não foi um momento legal. 2018, aquele trauma, com aquele chute do Renato não entrando. Como foi lidar, não sei se pode ser chamado de 2 frustrações ali com a camisa da seleção e também com o título? Bom, fica com certeza, né? Eu já falei isso algumas vezes, um gostinho amargo, né? Como eu falei, você chegar na seleção brasileira, ela é difícil, jogar a Copa do Mundo é mais ainda, e ganhar ela é uma coisa surreal, né? Você tem que trabalhar muito. E fica um gostinho amargo, porque você tem 2 oportunidades dentro desses cenários e você não consegue ganhar. E fora isso, ainda tem a questão, né, da Copa de 2014, com aquela derrota onde eu sempre vou falar que a responsabilidade é nossa, nós atletas, né? A gente não temos desculpa, né? Se você perde um jogo de 2-1, 2-0, enfim, aconteceu, teve uma falha ou outra, mas você perde da forma que perdeu com 7-1, você tem que assumir a responsabilidade e dizer, gente, deu tudo errado, não fizemos nada e perdemos o jogo, entendeu? Então é um gostinho assim amargo, e depois tem a outra Copa do Mundo que, né, também um gostinho amargo, como você falou, aquela bola do Renato Augusto, enfim. Eu saio com essa sensação de gosto amargo, porém um cara privilegiado, né, e abençoado por Deus de ter jogado 2 Copas do Mundo. O título da Copa das Confederações diminui esse gosto amargo? Ou a Copa do Mundo é um negócio muito, muito acima para... A Copa do Mundo ela é acima de tudo, eu acho, né? A
Copa das Confederações, né, foi super importante para mim, para minha carreira, para minha imagem, mas ela não supre a Copa do Mundo não, porque a Copa do Mundo para mim é a maior de todas. Paulinho, só para encerrar, fazer aquela pergunta que você já deve estar cansado de responder. Faz uma seleção aí dos melhores que você jogou na carreira, não só no Corinthians. Tem pouco craque aí. Tem pouco craque, tá fácil, hein? Não vale esquecer, hein? Essa seleção aí tem que pensar um pouco, cara. Mas eu vou tentar aqui, né? Cássio, Fagner, Piquet e Gil, Roberto Carlos, Busquets, tem que me colocar nessa. Se não colocar o Ralf, eu vou embora, hein? Paulinho, Ralf, Iniesta, Messi e Neymar. Tá fraco, né? Faltou Ronaldo, faltou um monte de gente aí, mas tá fraco. Mas eles vão me entender. É difícil também. Imagine para eles fazer também uma seleção e deixar um monte de gente fora. Não, tá bom então, Paulinho. Agradeço aí a oportunidade, agradeço aí. Tamo junto, sucesso na carreira. Obrigado. E aí, vai pra onde? Não, ainda não tem nada ainda, nada concreto, nada oficial. Vamos ver se a partir da semana que vem a gente consegue decidir o futuro, né? Se dentro das possibilidades que se tiverem, aí acho que a partir da semana que vem a gente já tem um norte.